Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 17 a 20. O interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, vamos concluir o estudo do 1 Tessalonicenses, capítulo 2, concluindo esse capítulo agora dos versículos 17 a 20. Aqui nós vamos tratar o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Esse encerramento do capítulo aqui, Paulo, ele demonstra aos Tessalonicenses quanto ele os considera, quanto ele os ama, como ele gostaria de estar presente junto deles, como ele sente falta da sua presença e que ele se alegra muito por ter conseguido evangelizá-los e trazê-los para o corpo de Cristo. Esse estudo, ele é bem simples, bem curtinho, inclusive são 4 versículos bem curtos, que é só o encerramento desse capítulo. Então eu aproveitei para fazer uma forma diferente de estudo, até para demonstrar que não existe apenas uma versão do texto. Eu costumo usar a minha Bíblia de referência para estudo, ela é uma Bíblia Genebra, e a versão da tradução dela é a Almeida Revista e Atualizada. Porém, a linguagem dela, ela é uma linguagem muitas vezes de difícil entendimento, muitas palavras que a gente não costuma usar no dia a dia e isso atrapalha o nosso entendimento. Então eu resolvi trazer uma comparação versículo a versículo, tanto da versão ARA como da NVI, que é a nova versão internacional. Nós vamos fazer a leitura deles aqui, versículo por versículo, comparando a tradução, para que vocês vejam como a NVI ela é de mais fácil entendimento, porém não distorce o sentido do texto bíblico. Vamos começar aqui no versículo 17. Sempre o primeiro que eu vou ler é da versão ARA e a segunda é a NVI. E a gente faz alguns apontamentos de pontos chaves aqui desses versículos. No versículo 17, versão ARA. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, mas tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Agora vamos ver o mesmo versículo, porém na nova versão internacional. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Observem que a tradução da NVI ela é muito mais simples, ela é muito mais cotidiana, ela tem mais a ver com o nosso português de hoje em dia, e é uma excelente tradução. Eu gosto muito da tradução da NVI. Observamos aqui, no versículo 17, quando Paulo fala assim: ora, nós, irmãos, orfanados, não é uma palavra que a gente usa comumente. Agora olhe na NVI como ficou. Nós, porém, irmãos, privados. Aí a gente tem um entendimento mais fácil. No final desse versículo, com grande desejo, ir ver-vos
pessoalmente. Já na NVI, pela saudade que temos de vocês. Ou seja, o sentido é o mesmo, a forma da escrita que é diferente. Uma usando um português mais clássico e a outra usando um português mais contemporâneo. No versículo 18, lembrando sempre que a primeira leitura é na Almeida Revista e Atualizada e a segunda leitura é na Nova Versão Internacional. Versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. NVI, quisemos visitá-los, mas eu, Paulo, o quis não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. É o mesmo significado. Aqui no início do versículo 18, Paulo começa dizendo assim: por isso, quisemos ir até vós. Já na NVI, Paulo diz: quisemos visitá-los. O sentido é o mesmo. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Essa é a versão ARA. Agora na NVI. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Concluindo, versículo 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Na NVI, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Observem, irmãos, que o sentido do versículo, a mensagem que a Bíblia quer nos passar é a mesma. Porém, a forma que ela é exposta, a tradução, as palavras, para nós, elas acabam ficando mais simples na versão NVI do que na versão ARA, pois trata-se de um português mais atual, mas a mensagem é a mesma. O que vale ressaltar, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e ter o entendimento. Existem diversas versões de traduções diferentes. Eu não quero nem entrar no mérito aqui qual que é melhor, qual que é pior, qual que é o ponto positivo desse, positivo daquele, que eu não sou um especialista em Bíblia. Como eu falei, a minha Bíblia de referência para estudo, ela é uma Genebra, terceira edição, e a versão dela é a versão ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Mas eu uso um aplicativo que eu tenho ele tanto no computador instalado como no celular, que ele chama... Na internet está lá bible.com e no app é YouVersion. Eu vou até deixar ele aqui no finalzinho, o link dele, para que quem tem interesse baixe. Porque nesse aplicativo, tanto no computador como no celular, ele tem diversas versões da Bíblia traduzidas, tanto em português como em outros idiomas. E aí você pode, estiver fazendo estudo, tiver com a dificuldade de entendimento, você pode buscar uma outra tradução. Além do que ele tem diversas funcionalidades, devocionais, planos de estudo, vídeos explicativos. Ele tem uma infinidade de funções que vai auxiliar quem tem interesse em conhecer a palavra de Deus, em se aprofundar um pouco mais, em conhecer a verdade. O mais importante, meus irmãos, é que nós estejamos sempre de coração e de mente aberta, entregues para conhecer a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Nós dizemos sempre que Jesus, ele simplificou todos os mandamentos de Deus, quando ele disse lá em Mateus 22, dos versículos 37 a 39, quando ele foi questionado, pelos fariseus, qual seria o grande mandamento. E ele disse: amará a Deus
sobre todas as coisas, resumindo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Essa é a base da nossa caminhada cristã. É como nós devemos proceder. É o que nós devemos fazer para viver conforme os mandamentos de Deus. A Bíblia, ela é um manual de instruções. Através dela, nós vamos ter todo o conhecimento, todo o ensino, para que nós possamos seguir a esses 2 mandamentos, que nós possamos viver conforme a vontade de Deus, conforme o plano de Deus para a nossa vida. É essencial que nós estudemos a Bíblia, que nós conhecemos a Bíblia. Outra passagem para a gente encerrar esse estudo que eu também sempre falo, que seria João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembrem que eu já falei em outros estudos, a verdade não está em mim, a verdade não está no que o pastor está falando, no que o padre está falando, a verdade está na Bíblia. Se você está tendo dificuldade do entendimento, busque outras versões, busque ajuda. A internet, ela é uma ferramenta valiosíssima, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Busque o conhecimento, busque a verdade para você alcançar a verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.